os meus alunos perguntam muito isso para mim, assim, a dúvida entre o que é classe gramatical e o que é função sintática. Então, a classe gramatical, você vai estudar cada palavra, tá? Eu, pronome, gosto, verbo, de, preposição, você, pronome. Então, você vai estudar uma de cada vez. A função sintática, não. A função sintática vai depender da posição que ela está na frase, tá? Olha só. A classe gramatical, a gente tem substantivo, artigo, adjetivo, pronome, preposição, advérbio, numeral, conjunção e interjeição. Então, essas são as 10 classes gramaticais, tá? Você pode analisar a classe gramatical separado. Agora, a função sintática vai depender de onde está na frase. Ele pode ter a função de sujeito, de predicado, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de adjunta de nominal, de complemento nominal. Então, vai depender da posição dele na frase. Você vai ter que... Nas próximas aulas, a gente vai estudar uma de cada vez. Eu vou trabalhar com vocês a classe gramatical. Eu vou começar com substantivo, depois artigo, um de cada vez, para depois a gente entrar em análise sintática. Aqui na próxima tela, eu coloquei classe gramatical e função sintática. As duas, elas têm uma importância muito grande. A gente tem que lembrar que elas são, assim, duas partes relevantes da gramática. A morfologia, que muita gente fala assim, analise morfologicamente. É a mesma coisa que classe gramatical, tá? E quando a gente fala assim, diga a função sintática. Então, lembrando aqui a sintaxe, tá? Tem muita gente que fala sintaxe, é sintaxe. Sintaxe é a mesma coisa de função sintática. Vamos fazer a análise sintática, a função sintática. Vamos ver a sintaxe das palavras. Então, é a mesma coisa. Cuidado para não falar sintaxe. Sintaxe, cada um fala de um jeito, é sintaxe. Agora, na próxima página. A análise morfológica, tá? Ela se divide em 10 classes, tá? Eu coloquei aqui, olha, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, então são 10 as classes gramaticais, né? Ó, classe gramatical ou análise morfológica, porque às vezes a gente coloca assim, analise morfologicamente na frase, você vai analisar cada palavrinha, cada uma delas pode ser uma dessas 10, tá bom? E eu coloquei aqui uma frase para você ver, olha. Alguns candidatos desistiram de fazer as provas. Aqui eu tenho alguns vai ser o quê? Pronome. Então, na classe gramatical, eu até coloquei aqui indefinido, mas só em você saber que é um pronome já tá ótimo. Pronome, alguns pronome. Candidatos, substantivo, certo? Substantivo comum. Aí vem desistiram. Desistiram é o quê? Um verbo. Aí vem o de, preposição. O fazer, um verbo. E o a, aqui as provas, artigo. E provas, substantivo. Então a gente tem pronome, substantivo, verbo, preposição, verbo, artigo e substantivo. Então isso você vai analisar assim uma palavra e a outra, uma palavra e a outra. Não vai depender de estar na frase. Se eu colocar em qualquer lugar assim, o de é o quê? Você vai falar preposição. Se eu colocar o alguns, né? O alguns é o quê? Um pronome. Então, solto, ele vai ser sempre analisado dentro da classe gramatical. Agora, aqui na próxima tela, a análise sintática. A análise sintática, ela é diferente da morfológica, porque a análise sintática tem, assim, estuda as classes gramaticais, mas tem que estar dentro de uma oração. Foi o que eu falei. Lá você pode analisar separadamente. Aqui não, aqui tem que estar dentro de uma oração. Se não estiver dentro de uma oração, você não vai saber se é sujeito, se é predicado, né? O que vai ser.
Então, a classe gramatical, tá? A análise sintática, ela pode ser sujeito, predicado, complemento nominal, complemento nominal, pode ser complemento verbal também, adjunta de nominal, vocativo, aposto, agente da passiva, entre outros. Tem várias palavras que você pode analisar sintaticamente. Agora, continuando, nós vamos ver aqui, analisar sintaticamente essa oração. Olha, acreditamos sempre em dias melhores. Acreditamos. Quem que acreditou? Nós acreditamos. O nós não está aqui. Então, sujeito oculto, nós, tá? Revelado pela desinência do número, porque nós falamos acreditamos. Por isso que a gente sabe que aqui tem um nós acreditamos, sujeito oculto. Aí nós temos o predicado, então, acreditamos, predicado verbal. O predicado, como você sabe, Rita, que é predicado verbal? Tem predicado verbal, predicado nominal. O predicado verbal, o predicado nominal é sempre um estado, tá? Os verbos são de ligação, ser, estar, permanecer, ficar. Então é um estado, ele não tem essa, ele não vai se expressar, né? Não tem aquele movimento. Ou é um verbo de estado, ele é parado, tá? Então ele é um predicado verbal revelado por meio de uma ação expressa pelo sujeito, tá? Então o que o sujeito vai estar? Acreditando. Aí vem em dias melhores. Então, o sempre, né? O sempre vai ser sempre advérbio de tempos. Hoje, amanhã, sempre, nunca, advérbio de tempo. E adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? Quando é um advérbio, você não sabe que sempre é um advérbio? Se o sempre é um advérbio na classe gramatical, aqui ele vai automaticamente, ele vai ser um adjunto adverbial, tá? Objeto indireto, tá? O objeto indireto em dias melhores. Por quê? Porque tem uma preposição. Quando eu tenho a preposição, vai ser objeto indireto. É isso tudo que eu estou falando para vocês, depois eu vou trazer em aulas separadas. Aqui eu só quero que vocês aprendam a diferença de classe gramatical para análise sintática, tá? Que é diferente. Sintaxe e classe gramatical. Aí vem predicativo do objeto, que é o melhores. Quem que é melhores? Os dias. Tá? Isso aqui a gente vai estudar detalhadamente cada um dessas partes da gramática, tá? Continuando, aqui eu gostaria que vocês me seguissem lá no YouTube, no Instagram, tá? Que vai sempre ter coisa nova, vou sempre estar trazendo coisas novas para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, tchau!